Graça e paz, amados, que bom estar aqui para a gente mais uma vez estar compartilhando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Leonel Freitas de Carvalho, pastor em Itaporanga, São Paulo. Estamos aqui, graças a Deus, trazendo a palavra do Senhor, levando a palavra do Senhor Jesus. Que bom poder conversar com você. Então, quero mandar um abraço especial para os irmãos daqui da nossa região, Itaporanga, Coronel Macedo, Barão de Antonina e também Taquarituba, que são a nossa região aqui mais próxima. Mas para toda a Associação Batista Sul Paulista, que Deus esteja abençoando cada um dos pastores e das igrejas também. Que Deus abençoe a nossa região, que Deus abençoe o estado de São Paulo, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o mundo. Vamos meditar na palavra do Senhor, mas antes dessa meditação nós precisamos estar orando, colocando a nossa vida diante do Senhor. Convido você a fechar os seus olhos para que juntos possamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa que está nesse momento ouvindo a palavra do Senhor. Que sejam ouvidos espirituais, Senhor, e que eu seja uma boca espiritual. Que os meus lábios possam pronunciar o que o Senhor deseja a cada coração. Fala conosco, ó Deus. Queremos ouvir a Tua voz. Fala, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos pedindo. E nos ajude para que possamos, em obediência, possamos praticar aquilo que o Senhor deseja em nome de Jesus. Amém. Amém? Que bom estarmos aqui mais uma vez para estarmos meditando. Nós estamos meditando em sintonia com Deus na carta de Paulo aos Filipenses e também a nós. Hoje vamos falar sobre o progresso do Evangelho. Como que acontece o progresso do Evangelho? O apóstolo Paulo, ele não está falando de um evangelho qualquer. Ele está falando do Evangelho de Jesus Cristo. A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. No caso, evangelho, então, são boas novas, boas notícias de salvação. Antigamente, o jornaleiro saía pela rua, os meninos ou homens, saíam as pessoas vendendo jornal e saíam gritando: extra, 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 tem uma notícia nova aqui. Era a notícia principal que ia fazer com que o jornal fosse vendido. Mas uma coisa muito importante, o extra, extra que os pastores, que os missionários, os evangelistas, os cristãos devem estar falando cada dia, é um extra extra a respeito da vinda de Jesus, a primeira vinda. É um extra extra da vida de Jesus, quando ele viveu aqui entre nós. E da volta de Jesus, quando ele vai voltar para buscar os salvos. É isso que devemos fazer. Vamos então para o nosso texto bíblico. Vamos ler dois textos bíblicos hoje, em Filipenses 1, de 12 a 14, e Filipenses 3, de 12 a 14. Pegue a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Eu tenho aqui a minha Bíblia Shed, na versão revista e atualizada. Mas eu tenho aqui também, o mais importante é o amor, é uma literatura antiga, de 1980 e poucos, muito boa, a tradução, a leitura, é muito importante isso, para a gente aprender mais um pouco da Bíblia, da Palavra de Deus. Tem outra Bíblia aqui, a Bíblia de aplicação pessoal, muito boa essa Bíblia. A Bíblia Mensagem, a Bíblia MacArthur, a Bíblia do Expositor, a Bíblia King James, a versão fácil de ler. E assim são várias versões da Bíblia. É importante você juntar e tudo, e você vai vendo que dá sentido. Só tem uma versão bíblica que é cheia de heresias. Depois eu vou deixar meu e-mail aqui, se você quiser saber eu falo qual é. Essa a gente não deve ler. Mesmo eu que sou formado em teologia, às vezes, de vez em quando eu pego uma que eu tenho, eu olho ali e tal, só vejo o que está falando, mas a boa notícia que é o Evangelho, a salvação por meio de Jesus Cristo, eles suprimiram, eles tiraram. Para quê? Para Jesus não ser o Salvador. Para Jesus ser uma pessoa como qualquer outra. E não é assim que a Bíblia faz a referência. Não é assim que Paulo traz a palavra do Senhor, com grande significado para a vida dele e para a nossa vida também, no futuro. Então vamos lá para a nossa leitura.
Tema de hoje, sintonia com Deus, na carta de Paulo aos Filipenses e a nós, o progresso do Evangelho. Então, Filipenses 1, 12 a 14 diz assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Agora vamos para um outro texto, Filipenses capítulo 3. Os versículos também são os mesmos versículos, versículos 12 a 14. Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 14. Então diz assim a palavra de Deus: Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? É muito importante a Bíblia, a palavra do Senhor, porque a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai aprendendo. E na medida que a gente vai aprendendo, Deus não quer que nós só aprendamos. Ele quer que, junto com a aprendizagem, venha também a prática. Paulo estava praticando o seu ensino. Paulo estava praticando o que ele aprendeu. E por conta da sua prática, Paulo foi preso. Paulo estava preso. E diante daquele momento de prisão, de repente ele poderia reclamar: Mas Deus, eu estava pregando a tua palavra? Sim, poderia reclamar. Só que Paulo não fez isso. Há muitos cristãos, inclusive eu e você, somos tentados a fazer isso. De vez em quando a gente pode ser tentado a falar assim: por que Deus está permitindo isso? Eu estava fazendo tudo certo e Deus deixou isso acontecer na minha vida. Olha, Paulo estava pregando o Evangelho e ele foi preso por isso. Paulo estava pregando que só Jesus Cristo salva e ele foi preso por isso. Nós estamos hoje enclausurados nas nossas casas por conta do Covid-19, mas nós estamos com liberdade de sair, de vir. E Paulo tinha uma certa liberdade também naquele momento onde estava preso. Mas Paulo traz um ensinamento para nós a respeito do progresso do Evangelho. Agora eu vou ler numa outra tradução, que é essa mais importante, é o amor, da Liga Bíblica Mundial. Eu quero que vocês saibam isso, queridos irmãos. Tudo quanto me aconteceu aqui tem sido uma grande ajuda na divulgação da boa nova a respeito de Cristo. Olha como que é importante. Paulo falou assim: tudo que aconteceu comigo tem sido bom. Tem sido bom porque eu tenho tido uma oportunidade de testemunhar de Cristo. Eu tenho tido uma oportunidade de pregar a respeito de Cristo. Eu tenho a oportunidade de apresentar para as pessoas uma boa notícia de salvação. No versículo 13, ele fala: porque todo mundo aqui, incluindo todos os soldados de ponta a ponta nos quartéis, sabem que estou na cadeia, simplesmente porque sou cristão. O fato de Paulo ser um cristão praticante fez com que ele fosse preso. Que tipo de cristão tem sido você? Que tipo de cristão temos sido nós? Qual a disposição de pregarmos o Evangelho de Jesus? Por uma questão de saúde, estamos cada um fazendo reuniões nas nossas casas. Mas e se chegar um tempo onde não seja mais permitido pregar abertamente o Evangelho de Jesus Cristo? Que atitude teremos?
Que atitude eu terei? Que atitude você terá? Qual será a atitude? Paulo achou um bom motivo. Ele falou, olha, soldados, a guarda pretoriana, as pessoas que estão próximos aqui, a notícia correu e todo mundo está sabendo. Eu só fui preso porque eu sou um cristão. No versículo 14, Paulo diz assim: e por causa da minha prisão, muitos dos cristãos daqui parecem ter perdido o medo de ser presos. De algum modo, minha resignação os animou e eles começaram a ter cada vez mais coragem para falar de Cristo aos outros. Resignação é a palavra usada ali nessa versão mais importante, é o amor. O que é resignação? Submissão à vontade de alguém ou submissão a um sentido certo, a um destino certo. Como que é importante essa palavra que foi usada aqui? Resignação. Submissão à vontade de alguém. Paulo diz, de algum modo, a minha submissão à vontade de Deus, de algum modo a minha submissão à vontade de Jesus, de algum modo a minha submissão ao meu destino final, que é o céu, animou os cristãos da sua época a também continuarem falando de Cristo. Meu irmão, minha irmã, nós que aqui estamos, eu aqui, você aí, nós precisamos falar de Cristo mais e mais. Falar de Jesus Cristo é muito importante. Mesmo que alguém venha nos pegar e nos prender e falar, você não pode falar de Cristo. Se formos presos por causa de Jesus, glória a Deus. Assim aconteceu com os primeiros cristãos. Glória a Deus. Porque isso, se nós não nos desanimarmos, como aconteceu com Paulo, ele não se desanimou, ele continuou firme. Por que ele continuou firme? Porque ele sabia qual era o seu destino final. A sua resignação era o sentido que estava tomando o seu destino final. Paulo sabia do seu destino e ele manteve-se firme em prol do seu destino. Nós estamos aqui na terra de passagem. Nós não queremos que as pessoas morram com esse vírus aí, com esses acontecimentos tristes. Mas Paulo fala assim, os irmãos, quando eles viram que eu fiquei preso, parece que eles perderam medo também de serem presos. E estão anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Anuncie o Evangelho de Jesus Cristo. Em todo o tempo, anuncie. O fato dele estar numa prisão poderia ter entristecido, mas ele continuou firme, pregando a palavra do Senhor. Ele sabia que aquela circunstância, com certeza, iria passar. Quando a gente fala de Cristo, devemos permanecer firmes em Jesus Cristo, porque nossa família, outras pessoas também vão se fortalecer em Cristo. Diante das situações difíceis que nós passamos, se nós ficarmos com Cristo, outras pessoas também ficarão com Cristo. Compensa ficar com Cristo. Nessa época de grande luta, grande tribulação, ele estava pregando o Evangelho até um certo ponto. Era permitida a pregação do Evangelho, mas depois de uma certa época passaram a proibir a pregação do Evangelho. Mesmo assim, Paulo continuou firme. Indo para os versículos do capítulo 3, versículos 12 a 14, na versão O Mais Importante é o Amor, diz: não pretendo dizer que eu seja perfeito. Olha, aqui está um homem, Leonel, que nasceu um dia em pecado. Por que em pecado? A Bíblia fala que todos são pecadores, que todos nasceram em pecado. A única exceção é a respeito de Jesus Cristo. Então, nós viemos de Adão e Eva, somos pecadores. Paulo sabia muito bem disso. E ele fala, não pretendo dizer que eu seja perfeito.
Uma vez estava com uma pessoa da minha família e aí aconteceu algo. Não vou falar o que é o algo, era uma coisa bem simples. Mas aquela pessoa da minha família me cobrou, falou: você diz que você é perfeito e fez isso? Eu falei: mas é uma coisa tão simples e isso não é pecado. Mas você diz que é perfeito. Aí eu falei: eu não disse que sou perfeito. Eu não sou perfeito. Eu nunca disse. E me desculpe se eu passei essa ideia para você. Eu não sou perfeito. Perfeito é só Jesus Cristo. Paulo diz: não pretendo dizer que eu seja perfeito. Até agora ainda não aprendi tudo quanto devia, mas continuo trabalhando para aquele dia. Por que Paulo fala continuo trabalhando para aquele dia? Mais uma vez, porque ele sabe que o dia é o dia da volta de Jesus. Meu querido e minha querida, nós estamos aqui na terra porque devemos olhar para o céu. Devemos pensar na volta de Jesus. Devemos pensar na volta de Jesus. Ele estava esperando aquele dia e falou: eu continuo trabalhando para a chegada daquele dia. Quando finalmente eu serei tudo aquilo para que Cristo me salvou e Ele quer que eu seja. Como que é importante analisarmos a Bíblia, a palavra de Deus. Por que é importante analisarmos a Bíblia, a palavra de Deus? Paulo deixa bem claro que ele estava no caminho. E ele não estava se desviando do caminho. O que é o caminho? Quem é o caminho? Jesus falou: eu sou o caminho. Se você estiver andando em Jesus, se você estiver obedecendo a Jesus, então a sua vida faz sentido. Você está buscando aquele que é perfeito. No versículo 13, ele diz assim: não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser, porém estou concentrando todas as minhas energias para insistir nessa única coisa, esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu, em virtude do que Cristo Jesus fez por nós. Como que são importantes essas palavras? Paulo disse: eu estou concentrado, eu estou focado, eu estou olhando para Jesus. E uma coisa, esquecendo o passado. Estou aguardando o futuro. Estou esperançoso pelo que está à frente, pelo que está ainda por vir. Eu estou esperando esse momento. Paulo ele tinha muitas razões para esquecer o seu passado. Ele era perseguidor dos cristãos. Ele fez muitas coisas ruins. Uma delas, ele consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. Olha, ele não só esqueceu do passado, sabe por quê? Porque o passado o envergonhava, mas é porque não devemos olhar para trás. Se formos honestos, cada um consigo mesmo, olharmos para trás, vamos ver alguma coisa que não agradava a Deus e a gente vai se entristecer. E nesse entristecer, nessa tristeza, o inimigo vem com suas armas para nos atacar, de forma que fiquemos depressivos, deprimidos, para baixo. E aí o inimigo fala: você diz que você está buscando a Deus, que está buscando a Jesus Cristo, mas eu lembro que eu quero te lembrar o que você fez. E o inimigo faz isso. Ele nos acusa. Paulo disse: eu prossigo para o alvo. Eu me esforço para continuar nessa corrida. Por que ele falou corrida? A vida cristã é como uma maratona. Não é como uma corrida rasa de 100 metros, 200 metros ou 400 metros. É uma maratona. Uma maratona é cerca de 42 quilômetros e pouquinhos, se não me engano. Então, quem começa numa maratona nunca deve começar num gás, correndo doido como se fosse chegar rapidinho, mas deve começar num ritmo constante. E a hora que precisar de uma velocidade, vai imprimir uma velocidade maior. Mas na maioria das vezes é mais para o final do que no começo. Paulo falou: eu prossigo para o alvo. Eu estou nessa corrida.
Eu estou atrás daquele prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu. Meu querido, minha querida, vai chegar uma hora que Jesus fala: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que desde a fundação do mundo está preparado para vocês. Entra para a alegria do seu Senhor. E não será alegria somente do Senhor, será alegria nossa também. Sabe por quê? Quando chegarmos lá, vamos falar assim: valeu a pena. Viu? Valeu a pena. Consagre-se mais a Deus. Busque mais ao Senhor. Faça de tudo para estar congregando, para estar junto com os irmãos. Faça de tudo para obedecer a Bíblia, a palavra de Deus. Faça de tudo. Vai compensar, com certeza, vai compensar. Quando você chegar no céu, chegar na presença de Deus e você poder desfrutar o que Deus quer para você, vai compensar. Paulo estava preso, mas ele falou: o Evangelho continua progredindo. Onde eu estiver, onde você estiver, onde nós estivermos, seja na casa de Deus, seja na nossa casa, seja em outro local, uma coisa muito importante: nós devemos focar em Deus, em Jesus, na ação que o Espírito Santo produz na nossa vida. E com certeza, muita coisa estará acontecendo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa iluminar os seus passos, que eu e que você, que nós, sejamos aqueles comprometidos com Deus e com a palavra de Deus, de maneira tal que vamos contribuir para o progresso do Evangelho. Seja em prejuízo de não termos liberdade, como Paulo não teve, seja em prejuízo perdendo alguma coisa ou alguém, mas mesmo assim pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor em oração. E eu venho pedir a Deus que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, para que seja com ganhos ou com perdas, possamos permanecer firmes, não somente parados, mas correndo nessa corrida que prega o Evangelho da Boa Nova. Dirige, ó Deus, as nossas vidas. Orienta, Senhor, os nossos passos. Em o nome do Senhor Jesus nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço para você. Que Ele permita estarmos juntos muito breve. Um grande abraço e até quando Deus nos permitir.